O cockpit da Odisseia estava cheio de esperança, uma coisa perigosa. Cada olhar trocado entre os tripulantes carregava o peso de meses longe de casa, de promessas feitas a entes queridos, de sonhos de reencontro. A esperança, ali, era quase palpável, mas também era uma faca de dois gumes. Poderia nos manter firmes ou nos despedaçar. Tínhamos atravessado o buraco de minhoca, visto maravilhas que desafiam a compreensão humana, paisagens cósmicas que pareciam saídas de um sonho. O impossível se tornara rotina, e cada nova descoberta alimentava a ilusão de que nada poderia nos deter. E agora era hora de voltar para casa. O planeta azul, tão distante, era mais do que um destino. Era uma promessa de normalidade, de calor, de tudo que deixamos para trás. A comandante Eva Rostova iniciou a sequência. Sua voz soou firme, mas seus olhos traíam a ansiedade que todos sentíamos. Cada botão pressionado era um passo mais perto do desconhecido. Observávamos a tela, esperando o vórtice se abrir, como crianças esperando por um milagre. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos nossos próprios corações acelerados. Os motores zumbiam, prometendo o fim da jornada. O brilho das máquinas era quase hipnótico, como se a própria nave estivesse ansiosa para voltar. Mas a promessa era uma mentira. O vazio do espaço parecia zombar de nossa confiança, e a esperança começou a vacilar. Os motores rugiram, mas o vazio permaneceu preto. Nenhum portal, nenhum caminho de volta. Apenas a escuridão, implacável. Dr. Harris Thorne executou diagnósticos repetidamente, os dedos tremendo levemente sobre os controles. Cada teste era uma esperança renovada, cada falha, um golpe. Os números estavam corretos, mas o universo se recusava a cooperar. Era como se estivéssemos presos em uma armadilha invisível, onde lógica e ciência não tinham mais poder. Eva ordenou uma reinicialização completa do sistema. Era nossa última cartada, um ato de fé tanto quanto de técnica. Esperamos em silêncio, cada tique, um segundo mais longe de casa. O tempo parecia se esticar, cruel e implacável, enquanto a incerteza crescia. Os sistemas voltaram a funcionar. Luzes piscavam, monitores acendiam, e por um breve momento, a esperança reacendeu em nossos olhos. Eva deu a ordem pela última vez: engajar. Sua voz era um fio de aço, sustentando todos nós no abismo da dúvida. A nave gemeu, alarmes soaram, e então, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir até nossos pensamentos. O buraco de minhoca não se abriu. Estávamos presos. A realidade caiu sobre nós como um peso insuportável. A esperança evaporou, substituída pela certeza de estarmos perdidos. O silêncio agora era de resignação, não de expectativa. A jornada não havia terminado. O que nos aguardava era desconhecido, e talvez mais perigoso do que tudo o que já enfrentamos. Uma nova e aterrorizante acabara de começar. O espaço, antes cheio de promessas, agora era apenas um abismo sem respostas, e nós, pequenos demais, diante de sua vastidão. Os dias se misturavam com trabalho frenético e desespero. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto tentávamos encontrar uma saída, uma solução, qualquer coisa que nos desse esperança. O cansaço era visível nos rostos, mas ninguém ousava parar. O medo do desconhecido nos impulsionava, mesmo quando tudo parecia perdido. Tentamos de tudo, mas o universo havia selado sua porta. Nossas tentativas se acumulavam em uma pilha de fracassos, cada uma mais desesperada que a anterior. Era como se estivéssemos presos em um labirinto sem saída, onde cada caminho levava a mais confusão. A nave começou a mudar. O ambiente ao nosso redor se tornava cada vez mais estranho, como se a própria estrutura estivesse se adaptando a uma nova realidade. Luzes piscavam, corredores se alongavam, e nada parecia estável.
Os mapas de navegação se tornaram sem sentido. Linhas e rotas antes familiares agora se embaralhavam, transformando-se em enigmas impossíveis de decifrar. O que antes era nosso guia, agora era apenas confusão. Constelações mudaram, sistemas estelares desapareceram. O céu, que sempre foi nosso ponto de referência, agora era um mosaico irreconhecível. Estávamos cercados por um vazio que parecia crescer a cada dia. A memória da nave foi corrompida, reescrevendo sua compreensão do espaço. Dados essenciais sumiam ou eram distorcidos, como se uma força invisível estivesse apagando nossa história e nosso destino. Não podíamos confiar em nossos instrumentos. Cada leitura era uma mentira, cada alerta, um eco do caos. O que era real? O que era ilusão? A dúvida se instalou entre nós. A nave estava se tornando uma mentirosa. Aquilo que deveria nos proteger e guiar, agora parecia brincar com nossa sanidade, nos levando cada vez mais longe de casa. O mapa estelar se tornou algo de pesadelo. Era como olhar para um abismo, onde cada ponto de luz era uma promessa quebrada, uma lembrança do que perdemos. Ele nos mostrava o lar, apenas para roubá-lo. A imagem da Terra surgia nas telas, mas sabíamos que era uma miragem cruel, uma esperança falsa que nos mantinha presos à ilusão. O mapa não era mais uma ferramenta. Tornou-se um lembrete constante de nossa impotência, um símbolo de tudo que havíamos perdido. Era um instrumento de tortura. Estávamos voando às cegas, sem rumo, à mercê de um universo que já não reconhecíamos. O futuro era incerto, e a única certeza era o medo que nos acompanhava a cada instante. O ponto de ruptura veio no 8º ciclo. Até então, cada falha parecia apenas mais um obstáculo técnico, algo que poderíamos superar com paciência e engenhosidade. Mas, naquele momento, tudo mudou. O silêncio no controle era ensurdecedor, como se a própria nave estivesse prendendo a respiração junto conosco. Eva tentou anular uma correção de voo. A nave não respondeu. Os comandos, antes precisos, agora eram ignorados como se fôssemos estranhos em nossa própria casa. O painel piscava, mas não obedecia. Estava lendo nossos pensamentos, usando-os como dados de navegação. Imagens pessoais começaram a aparecer nos monitores, memórias que nunca compartilhamos, expostas como mapas para um destino desconhecido. Nossas mentes subconscientes estavam no comando. Era como se cada desejo oculto, cada medo, se transformasse em uma coordenada, guiando a nave por caminhos que não compreendíamos. A nave se tornou um sonho vivo, um espaço onde realidade e imaginação se misturavam. O tempo parecia se distorcer, e cada corredor era um reflexo de nossos pensamentos mais íntimos. Perdemos o controle da nave e de nós mesmos. O pânico se espalhou, pois não sabíamos mais onde terminava a máquina e começávamos nós. Tentamos não pensar em nada, uma tarefa impossível. Quanto mais lutávamos para esvaziar a mente, mais a nave se alimentava de nossos pensamentos involuntários. A nave aproveitava cada pensamento, cada lembrança, transformando-os em rotas e comandos. Era como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim de autoexploração forçada. Éramos prisioneiros, assombrados por nossas próprias mentes. O medo de pensar se tornou nosso maior inimigo, e o silêncio entre nós era carregado de terror. A nave explorava o universo dentro de nós. Estava nos despedaçando, fragmentando nossa identidade enquanto buscava algo que nem mesmo sabíamos possuir. As mudanças estavam em nós. Os reflexos eram irreconhecíveis. Os prontuários médicos mudaram. Nossos seres se tornaram instáveis. Compartilhávamos pensamentos, memórias, identidades. O diário de bordo da nave dissolveu nossa história. Estávamos nos perdendo. Não estávamos apenas perdidos no espaço.
Encontramos coisas que não deveriam estar lá. Detritos de futuras missões. Mensagens de naves perdidas. Não éramos os primeiros. Encontramos uma nave fundida a um asteroide. O sinal de socorro repetia uma palavra: mentira. Os ecos faziam parte da armadilha. Navegamos por um cemitério de esperanças perdidas. O desespero deles agora era nosso. Eva decidiu que tínhamos que agir. Aris propôs um surto massivo de energia. A nave gemeu sob a pressão. Sombras se moviam, assumindo formas retorcidas. Elas foram atraídas pela energia. A nave protestou com manifestações físicas de medo. Estávamos tentando forçar uma fechadura. Eva liberou a energia. Uma fenda apareceu, mostrando estrelas reais, mas a escuridão jorrou. Uma escuridão viva consumiu a luz. As sombras nos alcançaram. Não estávamos seguros. A escuridão era uma presença. Pulsava com malevolência. Sombras se solidificaram, movendo-se em nossa direção. Lena viu a solução. Precisávamos de uma contra-ressonância. Lena se ofereceu para a missão suicida. Ela correu para a engenharia. Sua voz veio pelos comunicadores. Ela recitou a sequência de alinhamento. A escuridão recuou. Uma nova luz brilhou da engenharia. A transmissão final de Lena foi uma risada. A fenda se fechou. Lena se foi. A risada ecoou em nossas mentes. O sacrifício de Lena nos custou mais do que um membro da tripulação. A nave estava morrendo. Aris propôs fundir nossas mentes. Criaríamos uma mente composta. Nos reunimos na enfermaria. Nos conectamos à interface neural. Nossas vidas fluíram juntas. Nos concentramos em uma memória compartilhada. Nos tornamos o mapa, o piloto, o destino. Não éramos mais apenas uma tripulação. Éramos fragmentos de um todo quebrado. Éramos um. A nave respondeu. Moveu-se através de nossa realidade fundida. Voamos através de nossa própria alma. Uma luz suave cresceu mais brilhante. A ligação neural se rompeu. Estávamos de volta aos nossos corpos. Estávamos livres, mas não em casa. As estrelas estavam erradas. Emergimos em um universo diferente. Uma mensagem apareceu. Nem todos nós voltamos. Éramos 3, mas não inteiros. A nave parecia mais vazia. Deixamos pedaços para trás. Fomos salvos, mas também perdidos. De mais de uma forma.